Eu acho que a vida não vale a pena ser vivida a não ser que nós possamos sempre de novo ver mais, perceber mais conscientemente, nos colocar dela, tirar dela as coisas mais conscientemente, corresponder, responder a ela mais conscientemente, dar uma direção mais consciente a ela. Então, primeiro hoje texto da mãe de uma conversa que eu tive com o pessoal do Sri Aurobindo Ashram. Tais conversas que ele realizou, me parece, 50 a 57, 1950 a 57, na idade de... Espera aí, 45... 72 a 79 anos de idade. Se organizando da seguinte maneira, os alunos ou colocaram para ela perguntas espontâneas na hora, ou ela leu sistematicamente alguma obra de Sri Aurobindo ou dela mesma, em cada aula continuando até ter esgotado um certo capítulo, um certo texto. Ou as pessoas mandavam para ela perguntas por escrito, que era então, já antes da conversa, leu e começou a pensar sobre o assunto. Então, neste momento, ela vai falar sobre um pensamento de Sri Aurobindo, de Thoughts and Glimpses, pensamentos e vislumbres. Então ela diz, no início, nós vamos diretamente saltar em meio a maior dificuldade. Acredito que um parágrafo somente será o bastante para esta noite. E então ela lê o pensamento de Sri Aurobindo. O que eu não posso fazer agora é o sinal do que farei depois. O sentido de impossibilidade é o começo de todas as possibilidades. Porque este universo temporal era um paradoxo e uma impossibilidade, por isso o Eterno o criou de dentro de seu ser. Leio logo mais uma vez. O que eu não posso fazer agora é o sinal do que farei depois. O sentido de impossibilidade é o começo de todas as possibilidades. Porque este universo temporal era um paradoxo e uma impossibilidade, por isso o Eterno o criou de dentro de seu ser. Que praticamente é dito que impossibilidade não existe, porque ele seria apenas o sinal daquilo que eu farei, que não sou capaz de no momento realizar, mas que daqui a algum tempo eu realizarei. Que no momento, vamos dizer, as condições, meu estado de consciência, não me permitem para eu realizar o que eu vejo. Então, o que eu vejo, o que minha consciência vê, me parece impossível. Mas só pode me parecer impossível o que eu vejo. O que eu não vejo não pode me parecer impossível. O que eu não vejo, eu não percebo. Se eu percebo algo e sinto e não posso fazê-lo, então me é impossível. Mas é algo percebido. Então ele existe. Então, nesse sentido que ele diz, o sentido de impossibilidade é o começo de todas as possibilidades.
Normalmente que percebe algo como impossível, a coisa começando a me incomodar, vai me mobilizar aos poucos. Um dia vou encontrar uma possibilidade como, talvez não realizar logo, mas me aproximar disto. Então, eu disse, este nosso universo temporal era para o eterno um paradoxo. Ele que é eterno deveria existir fora da eternidade, algo que é temporal, limitado em tempo, em espaço. É um paradoxo para ele que é eterno. E assim, uma impossibilidade de existência. Ele é ilimitado e deveria existir dentro de limitações tão fortes como as nossas. E por isso, ele se interessou, por assim dizer, e o criou de dentro de seu ser. Senão não haveria razão do universo existir. Se não tivesse sido inicialmente um paradoxo, uma impossibilidade. Então é uma outra visão das coisas. Então sobre isso ele vai falar, é um texto assim belíssimo e de muito poder. Então ele diz, vocês sabem por que isso parece paradoxo a vocês, para vocês? É simplesmente porque Sri Aurobindo não colocou sinais de orientação do pensamento. Ele não conduziu vocês passo a passo de um pensamento para o outro. Não é outra coisa, porque ele é quase elementar em sua simplicidade. Quer dizer, diz, a coisa só parece paradoxal porque é uma colocação feita como que em letras de essência, sem explicações, sem pontes entre os elementos, as partes, sem abrir o significado da coisa. Por isso parece paradoxal para nós, primeiramente. Mas na verdade, diz ela, é tão simples, é elementar. Eu simplesmente vou perguntar, vou colocar uma questão para vocês. Mas, na verdade, eu nem espero resposta. Eu vou dizer-lhes algo muito simples. Quando é que alguma coisa parece impossível a vocês? É quando vocês tentam fazê-la. Se vocês nunca tivessem tentado fazê-la, ela nunca teria parecido impossível a vocês. E como é que vocês podiam tentar fazê-la? Porque esta coisa estava algures em sua consciência. Se não tivesse estado em sua consciência, vocês nunca teriam tentado realizá-la. E no momento que ela está em sua consciência, é totalmente óbvio que é algo que vocês realizarão. Apenas aquilo que não está em sua consciência, vocês não podem realizar. É tão simples assim. Somente em vez de dizer as coisas a vocês desta maneira como eu o faço, Sri Aurobindo coloca a coisa de uma maneira que estimula seu pensamento. Esta virtude dos paradoxos, elas compelem a pensar. Então, eu volto mais uma vez. Ela então diz, vou colocar uma pergunta para vocês, sem querer resposta. Quando é que alguma coisa lhes parece impossível?
Só no momento que a coisa não só apareceu em sua consciência, mas que sua consciência, de alguma maneira, se ligou à coisa e considerou a possibilidade de realizá-la. Sem isto, é desinteressante pensar sobre ela. No momento que a coisa apareceu em sua consciência, ele parecia impossível no momento. É só como que uma questão de tempo, porque ela está em sua consciência. E o que está em sua consciência lhe é possível. Nada que está em nossa consciência, dos seres humanos, é impossível de realização a um ser humano. Nada, absolutamente. Vamos dizer, se as percepções que nós temos mentalmente, intelectualmente, interiormente, das coisas, da vida, da morte, do divino, da questão do certo, do errado, do todo, da parte, etc., do sentido de tudo, da nossa origem, de um objetivo. Se as questões entrassem na consciência de um sapo, de um pássaro, de um cachorro, o cérebro ia explodir, porque não teria capacidade de solucionar isso. Nunca. Que na consciência deles, as coisas não podem existir, porque eles não têm meios de como realizar isto. Então eu diria, entre nós também, vamos dizer, nós temos graus diversos. Então, vamos dizer, o que uma pessoa bem simples, uma empregada bem simples, uma cozinheira, uma babá, vamos dizer, o mundo, o universo de pensamento dela, de sentimento, de percepções, é algo muito elementar, muito elementar. Ela nem entende o que nós podemos pensar, nem percebe, não pode perceber mesmo. E é bom porque ela seria incapaz de realizar isto. Ela não poderia corresponder. No momento que ela crescesse nela a capacidade de realização, ela poderia perceber coisas adiante de seu primeiro estágio. Como a gente, o nosso universo de percepções de pensamento, quando a gente tinha 12 anos ou 15 anos, era uma coisa. Hoje em dia, se sabe ainda, e muita coisa talvez até ficou a desejar, que se vê hoje que não se realizou como se sentiu. Mas, como a coisa se ampliou, e quais os assuntos e problemas e capacidades, possibilidades de realização que hoje em dia formam nossa vida, é assim uma outra coisa totalmente. Totalmente. Então, nesse sentido, uma vez que uma coisa aparece na consciência, a consciência indica, vê a coisa, quer dizer, você um dia realizará aquela coisa. Ou no mínimo chegar à capacidade de realizá-la. Então as circunstâncias exteriores não correspondem, mas terá a capacidade para tal. Senão isso não apareceria na sua consciência. Apenas aquilo que não está em sua consciência, você não pode realizar. É tão simples assim. Então, uma pergunta de uma pessoa, de uma criança, então, doce mãe, o que significa impossível? Ela diz, não há nada impossível no mundo, exceto que está fora
de sua consciência. E como a sua... Agora, muito bom. E aí a coisa abre assim tremendamente. E como a sua consciência pode crescer, como o que está em sua consciência, o que não está em sua consciência hoje, pode estar em sua consciência após algum tempo, porque a consciência pode se ampliar. Então, na eternidade do tempo, nada é impossível. Vamos dizer, quantas coisas existem para as quais, vamos dizer, no momento, a nossa consciência, vamos dizer, agora individualmente, vamos dizer, a minha consciência não tem como que base, não tem referência, não tem os elementos, não tem, vamos dizer, a terra em que essa semente de consciência pudesse ser colocada. Não existe. Então, nesse momento, uma série de coisas eu não posso perceber. Impossível. A minha consciência não tem capacidade no momento. Mas à medida que eu vivo, daqui a 1, 2, 10 anos, 20 anos, espero que eu possa ver muito mais do que hoje. E compreender as coisas muito mais complexamente do que hoje. Com toda certeza. Isso, cada um de nós. Cada um de nós. E se então eu vivesse eternamente, olha, não teria nada que ficaria afinal escondido de minha consciência, ou fora de minha consciência. Impossível. Aí surge o problema. E também, ainda o seguinte, tem, vamos dizer, no momento, vamos dizer, a minha energia exemplar pela energia de qualquer pessoa. Minha energia, minha intensidade, meu ser, vamos dizer, tem certas tarefas que fazem com que tudo desemboque na realização delas. Então, através disto, se cria como que automaticamente uma limitação pelo movimento. Não? Se eu vou para cá, eu não posso ir simultaneamente para lá, e para cá, e para cá, e para cá, e para lá. Só posso escolher um movimento. E se me dou totalmente a ele, não fica nada. Então, no momento que estou nesse movimento, eu não posso simultaneamente realizar os outros 5, 50, 500 trilhões de movimentos possíveis ainda. Além deste único que eu faço. Impossível. Mas é possível que um dia, ou eu troco de movimento, ou meu movimento tem se ampliado como um rio. Começa como uma fontezinha, um buraquinho numa rocha. E um dia é um rio assim, não? Amazonas. E um dia o Amazonas desemboca no mar. Então é possível que com o tempo meu rio, embora só um movimento, se amplie notavelmente. Então como que abarcando muitos outros movimentos, além do seu próprio. E um dia seja um mar, cobrindo uma boa parte da Terra. Então, nesse sentido, nada que no fim a minha consciência não possa abarcar. A questão é agora, tem uma questão séria, é a questão da nossa limitação pelo tempo. Nós somos seres evolutivos. E nosso movimento de gênese, de devir, de nos tornar, é limitado. Nenhum ser humano até agora conseguiu viver mais, vamos dizer, 100 anos. Já é muito. Alguns talvez 103, 104, 105, mas... O que poderia, como que, nos... compensar esta tremenda limitação no tempo. De que maneira poderíamos chegar a, embora limitados no tempo, no entanto, perceber cada vez mais e crescer como que
ilimitadamente. Uma vez que não posso ultrapassar a morte. No mínimo em termos, vamos dizer, de participação concreta no mundo, no universo. Interiormente posso, mas não em termos de ser físico, ser vital, de realização direta. Mas o que é que nos pode, como que, dar a possibilidade desse crescimento enorme? Ou existe a possibilidade? Qual seria? Como? O próprio yoga. Em que sentido? O que ele faria? O que ele nos promoveria? Qual a possibilidade que ele abre para nós? Qual a possibilidade que o yoga abre para nós? Se você acha que o yoga poderia nos ajudar. Sim. Em cada momento, a cada movimento, Sim. essa é uma forma de ampliação. Sim. Sim. Isso fosse mantido de uma forma ininterrupta, esses 100 anos dessa limitação seria muito reduzido, não seria verdadeiramente um limite. Quer dizer, bem, exatamente, não? Quer dizer, o que nos salva nesse sentido, o que nos unicamente abre esta possibilidade de chegarmos a uma consciência a qual nada fosse ou seja vedado, nada impossível de ser apanhado, compreendido, assumido, acolhido em nós. É o aprofundamento, ampliação, e para mim a palavra é muito também intensificação da consciência. Como ele diz, se ela a cada momento está plenamente consciente, a cada momento pressiona para ir um pouco além de seu até então, a cada momento. Então, cada momento pode ser como que um ano, como uma década. Então, quem vivesse assim poderia, dentro de uma vida, realizar, não sei, o espaço de tempo talvez de 5.000 anos, em termos de intensidade de consciência. E a proposta do yoga é justamente esta, não? Que como que condensar uma evolução que levaria muitas vidas, muitas existências, dentro de uma única vida, ou dentro de poucos anos ou meses. É nesse sentido. Bom, então ele diz, continua dizendo, no presente momento, expliquei isto a vocês uma outra vez. No presente momento, num dado momento, em certas circunstâncias, há impossibilidades. Mas do ponto de vista eterno, na infinitude do tempo, nada é impossível. E há a prova de que tudo será. Todas as coisas, não apenas aquelas que estão concebíveis presentemente, mas todas aquelas que presentemente são inconcebíveis. Todas as coisas são não apenas possíveis, mas serão realizadas. Quer dizer, como que vendo tudo a partir de um outro plano. Neste plano,
as coisas todas já existem, já estão realizadas. Do nosso plano, com que de baixo, olhando as nuvens, olhando as estrelas tão longe, e fazendo cálculos perigosos na cabeça de anos de luz, não sei o quê, aí só parecem possibilidades, mas as impossibilidades são muito fortes ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista de um plano, vamos dizer, que pertenceria à própria energia, consciência de criação, de manifestação, é óbvio que neste plano não pode haver uma cegueira que coloca primeiro uma coisinha, depois diz, vamos ver o que sai disto. Ah, saiu isto. Então, agora podemos combinar com isto, isto e aquilo. Não. Eu acho lá nesta consciência eterna, primeira, suprema, as coisas todas deveriam existir, todas elas em sua totalidade, complexidade, definidas, claras, realizadas. Que nós estamos como que tirando aos poucos os cobertores das coisas, as cascas, as películas, começando a viver o que na verdade já está realizado. Não é impossível pensar, vamos, se duas pessoas se encontram e talvez convivem durante um tempo, impossível que não houvesse no momento do encontro já toda a trajetória do relacionamento em que deve resultar, pode resultar, tudo isso já como que pré-traçado. Impossível. Senão seria assim um jogo de azar. Pode ser isso, pode ser daquilo. Impossível. Impossível. Só a nossa consciência, isto não é, não se indica, nós não percebemos isto. No mínimo, não imediatamente. Então, às vezes, todas as coisas, não apenas aquelas que são concebíveis presentemente, mas também todas aquelas que presentemente são inconcebíveis. Todas as coisas são não apenas possíveis, mas serão realizadas. Porque o que nós chamamos de o eterno, o infinito, o supremo, o absoluto, nós lhe damos muitos nomes, mas realmente ele é eterno, infinito, absoluto. Então, ele contém em si não apenas tudo o que é, mas também tudo o que será eternamente, infinitamente. E por isso, nada é impossível. Somente para a consciência do ser temporal e objetivo, todas as coisas não são possíveis ao mesmo tempo. É necessário conceber espaço e tempo para torná-las possíveis. Mas fora da manifestação, cada coisa é simultaneamente, eternamente, potencialmente em sua possibilidade. E é este todo inconcebível porque ele não é manifesto, que ele manifesta a fim de se tornar concebível. Mais ou menos, para a consciência do ser temporal e objetivo, cada um de nós é um ser temporal e objetivo, vive no tempo e vive em termos objetivos. Chão, cadeira, corpo, mente, cada coisa tem um nome.
Cada coisa tem uma qualidade, serve para algo, etc. Então, para a consciência do ser temporal e objetivo, todas as coisas não são possíveis ao mesmo tempo. É necessário concebermos espaço e tempo para torná-las possíveis. Mas fora desta manifestação, cada coisa é simultaneamente, eternamente, potencialmente em sua possibilidade. Como nós poderíamos, por exemplo, dizer, vamos dizer, o pensamento, vamos dizer, de Luís ou de Dília no momento é um pensamento determinado, o movimento da consciência dentro deles. Ele não é o mesmo movimento como na Jacina, Stella ou Beth ou quem for. É um outro, cada um tem seu mundo de consciência, em cada coisa provoca uma outra resposta. E tem que ser assim. Então, no momento, vamos dizer, para eles não é concebível e perceptível o que se passa na consciência dos outros. Como para eles não é perceptível o que se passa na consciência deles. Mas nós podemos dizer como que redondamente e naturalmente que nesse momento o grupo todo, o conjunto de todas as consciências ocorre simultaneamente. Embora nós não possamos perceber cada um individualmente, mas o fato é que todos os pensamentos ou reações da consciência, talvez nem em termos de pensamento, ocorram simultaneamente sobre este assunto. E a partir daí podemos dizer também, é claro que isto vai ficar, quando termina a leitura 7, 7 e 10, isso não vai ser cortado, mas terá um futuro, um trabalho em cada um, além desta hora de hoje. Como, em que direção, com que resultado, associado a que, completado por que elementos, ninguém sabe. Mas que há o futuro, há óbvio. Óbvio. Então é apenas uma cegueira de percepção. As coisas todas, neste momento, já estão pré-traçadas. Esse estofo de consciência que, no momento, é tocado, é massageado, é feito, trabalhar, receber, reagir, isso não adormecerá depois, mas continuará trabalhando. Então, vamos dizer, para nós é manifesto este mundo. Mas o que quer dizer isso? É a nossa percepção. Quantos mundos além do nosso que nós não percebemos? Como ela não pode perceber a consciência dos outros. A mesma coisa. O mundo dela é o mundo dela. Ela vive nele. Como cada um vive no seu mundo. Não percebe o mundo dos outros. Assim, nosso mundo é este. Devem existir, não sei, a palavra milhões é muito pobre, é muito elementar demais. Quantos inumeráveis mundos além? E é claro que deveria haver alguma consciência, algum poder que domina, abarca todos eles. É claro que para este poder, todos eles são transparentes. Todos eles coexistem simultaneamente. É óbvio. Por isso que ele diz, para a nossa consciência temporal e objetiva, as coisas não podem ser simultâneas. Cada coisa tem que ter seu começo, seu crescimento, sua maturidade, declínio, fim, etc. Mas para uma consciência que abarca tudo, as coisas todas coexistem naturalmente. Então ele diz, é isto que Sri Aurobindo nos diz.
esse universo temporal quer dizer um universo que está se desdobrando, um universo que não existe todo ele ao mesmo tempo no mesmo lugar, fora de tempo e espaço. O nosso universo começou como poeira cósmica. E o estado em que está atualmente não é seu único, último estágio, mas haverá toda uma evolução na frente ainda. Então ele não existe todo ele ao mesmo tempo num único lugar, mas se desdobra no tempo e no espaço. Quer dizer, ele é um universo que é sucessivo, temporal, espacial. Para aquilo que está além da manifestação, isto é realmente uma absurdidade. Vocês não acham? É um paradoxo. É a sua própria contradição. Para a consciência temporal, por sua vez, é aquilo que é impensável, incompreensível, que é justamente o inconcebível. E para aquilo que é incompreensível para a consciência temporal, esta consciência temporal é incompreensível. Que são níveis diferentes, planos diferentes. Nós não podemos conceber de coisa alguma que não exista em tempo e espaço. Porque nós mesmos existimos em tempo e espaço. Nós tentamos uma aproximação para atingir alguma compreensão pequena de um algo, entre aspas, que não é exprimível e que simultaneamente é tudo eternamente e além do tempo. Nós tentamos uma aproximação para atingir, alcançar uma compreensão pequena de um algo com maiúscula que não é exprimível e que simultaneamente é tudo eternamente e além do tempo. Nós podemos tentar, sim, e nós usamos todos os tipos de palavras, mas nós não somos capazes de compreender, a não ser que nós vamos fora do tempo e do espaço. Bem, invertendo o problema para aquilo que está além de tempo e espaço são algo paradoxal e incompreensível. Eles não existem, porque eles lá não estão. E então Sri Aurobindo diz, por esse universo temporal era um paradoxo e uma impossibilidade. Por isso o Eterno o criou de dentro de seu ser. Quer dizer, ele mudou a sua não existência, trocando-a pela existência. Se nós queremos colocar isso um pouco humoristicamente, a fim de ver como isso é. Porque enquanto ele não se tinha tornado tempo e espaço, ele não podia conhecê-los. Que como se Deus tivesse manifestado, ou realizado a manifestação em tempo e espaço para saber como é isto. Ele, o único que existe, que é eterno, infinito, desde sempre para sempre, sem começo, sem fim, sem diferenciação, sem distinção, sem opostos. Como é ele agora manifestado em condições que exigem um começo, um fim, um meio, polaridades,
contrastes, um poder de consciência limitado, tempo de vida limitado, força limitada, etc, etc. E parece que ele achou tão interessante a coisa, foi tão idioticamente absurda, que ele optou por manifestar-se assim. E não correspondia em nada àquilo que ele é, em sua essência. Então nós somos esta absurda, idioticamente absurda manifestação dele. Bom, agora vem uma outra parte que é interessantíssima, garanto realmente. Em termos bem práticos. Então ele diz, mas se nós retornamos ao começo, então isso se torna extremamente prático, concreto e muito encorajador. Porque nós dissemos isto, a fim de termos a ideia do impossível, que alguma coisa seja impossível, entre aspas, nós temos de tentá-la. Por exemplo, se nesse momento vocês sentem que aquilo que estou lhes dizendo é impossível para ser compreendido, então a turma lá riu naquele momento. Isso significa que vocês estão tentando compreendê-lo. Se eu ouço algo, eu digo, eu não entendo o que ela quer dizer. Não sei o que isso é. Me dá até dor de cabeça. Mas não sei. Mas quer dizer, eu estou percebendo. A coisa me tocou, a coisa entrou. Estou tentando compreender, mas não compreendo. Mas estou tentando. A coisa entrou, penetrou. E se vocês tentam entendê-lo, isso significa que ele está dentro de sua consciência. Senão, vocês não poderiam tentar compreender a coisa. Assim como eu, diz a mãe, estou em sua consciência. Assim como minhas palavras estão em sua consciência. Exatamente como o que Sri Aurobindo escreveu está também em sua consciência. De outra maneira, vocês não teriam nenhum contato com isto. Mas esse ponto é muito importante. Cada um deveria tentar, nesse momento, não ficar só do lado de quem não compreende, mas tentar compreender mesmo. Quer dizer, que aquilo eu diria que de alguma maneira é real para nós, mas que não tenhamos o sentido, a explicação, a compreensão mental disto, mas que aquilo está em nossa consciência. Senão, não seria parte de nossa realidade. Não é algo que começou a existir em nossa consciência. Como isso aqui dito aqui. Certamente é difícil compreender, seguir este pensamento. Alguma coisa se entende, outras coisas não. Mas que a coisa foi colocada e que ela terá nas nossas consciências um segmento, uma sequência, uma elaboração que talvez daqui não sei há quantos anos, de repente, lendo uma outra coisa, ouvindo uma outra coisa, pensando algo, de repente dizemos, agora eu compreendi. É claro que é assim. Então, quando digo isto, nunca isto é resultado do momento, mas de algo que em mim, invisivelmente, imperceptivelmente, trabalhou durante muito tempo. Trabalhou não percebido por mim.
Não, como ele diz, eu estou na sua consciência. E ao mesmo tempo devemos dizer, quem das pessoas de lá compreendeu a mãe? O que ela era em sua totalidade? Ninguém. Impossível mesmo. E, no entanto, estava tão fortemente na consciência de cada um que todos largaram, era a comunidade, não, de lá, largaram família, país, posição social, qualquer coisa, para poder estar junto a ela, sem compreendê-la. Sem compreendê-la. Mas o impacto sobre a consciência foi tão forte que eles estavam com seu ser físico, com sua energia de vida, com todo o seu tempo de vida lá, em nenhum outro lugar. Quer dizer, a consciência indicou isto como a única coisa importante e real. Senão, não teria estado lá, mas em outro lugar, outro canto. E se não tivesse esta reação da consciência àquilo que vem para nós, então nós não teríamos com coisa alguma contato, ligação. Nós só temos contato com as coisas que a nossa consciência nos indica, nos segura para nós, por assim dizer, pega, recebe, acolhe. Né? Com as outras coisas nós não temos contato, de maneira alguma. Tudo é uma questão da consciência. E agora a coisa é realmente interessantíssima, é assim, fantástica. Mas no momento é impossível para vocês compreender. Porque faltam umas poucas pequenas células no cérebro. Nada mais. É muito simples. Mas no momento é impossível vocês compreenderem, porque faltam algumas poucas células no cérebro. Nada mais. É muito simples. E como estas células se desenvolvem através de atenção, concentração e esforço, quando vocês escutaram atentamente e fizeram um esforço de compreender, bem, depois de poucas horas, ou poucos dias, ou poucos meses, novas circunvoluções se terão formadas em seu cérebro. E tudo isto lhes será completamente natural. Vocês se admirarão como poderia ter havido um tempo em que vocês não compreenderam. Porque é tão simples. Mas enquanto estas circunvoluções não existem, você pode fazer um esforço, você pode até causar dor de cabeça. Você não compreenderá. Não, isso é extremamente interessante. E extremamente, assim, não só interessante, mas, assim, não, é para ficar sem fôlego, não? Sem... Porque, quer dizer, com crianças é muito assim, não? A criança, você fala com ela, você percebe nos olhos e no gesto dela até onde ela compreende. Até certo ponto, certas coisas, ela compreende. Está assim, direto, simples. Nem precisa falar. Você vê. E depois vem uma coisa, ela fica com que em branco. Fica, a coisa passa assim ao lado dela, não entra. Ela não recebe, não é capaz de receber. Você explica de outro jeito, ela não compreende. A resposta é totalmente absurda.
Ele não compreendeu. Não pegou o tópico. Não pegou. Não pegou. Não adianta falar para ela. É como aquela coisa interessante quando se fala entre nós sobre uma criança. Então, primeiro se fala com ela, diz, e depois então diz, porque ela não é muito atenta, e ela teve tal problema, e ela é assim, assim, assim. Conosco, seria impossível fazer isso. Na presença da pessoa, falar para um outro sobre ela, desse jeito. Com criança é possível. Eu não sei se é possível mesmo. Mas se faz isto, como se ela não compreendesse esse tipo de linguagem. Como se eu fosse um objeto naquele momento, não é? Um caso, um cliente. Mas, então ela diz, o cérebro, porque o cérebro humano, ao nascer, ele não está completo, ou vamos dizer, está completo potencialmente, mas ele não está mobilizado, atuante, ativo em toda a sua extensão. Ele nunca, até morrermos, infelizmente até então, nenhum cérebro, talvez só o da mãe, não sei. Fora isso, não sei, devem ser poucas exceções, foi totalmente ativado. A maioria dos cérebros, quando vai ser enterrado, é algo desperdiçado, um potencial que não foi utilizado totalmente. Muito aquém. As pesquisas dizem que são só de 100 partes, só 5 ou 6 partes que ascendem e trabalham durante a vida. 94 que não trabalham. Então, a percentagem. Então, é como ela diz. Então, no momento, vamos dizer, eu escuto atentamente. É uma energia que nem se forma. Ela suga esta energia que vem. Esta energia me traz uma informação que vai lá dentro. Ela é sugada. Eu sou um aspirador. Não? A coisa entra desta maneira. Nossa, eu digo... Não sei o que está falando aí. Não entendi nada. Não sei se amanhã vou outra vez para a mesma atividade. Acho que não vale a pena. Bom, aí alguém poderia estar de junto, não é? Gritar no seu ouvido. Não adiantaria nada. Nesta pessoa ainda não desperta a coisa, não. Mas se a pessoa, como ele diz, é concentrada, atenta, se ela como que suga a coisa para dentro de si, no sentido de escutar real. Então, cada coisa que vem, ela é não só recebida, mas ela bate, penetra, ela se funde com o estofo da consciência. Isto causará uma resposta, causará um movimento, causará um crescimento em termos orgânicos cerebral. E com as novas células, as novas circunvoluções, eu tenho um poder aumentado de consciência, realmente, fisicamente falando. Isto é muito encorajador, diz ela, porque fundamentalmente a única coisa necessária é querer a coisa e ter a necessária paciência. O que é incompreensível para você hoje será completamente claro dentro de pouco tempo. E note que não é necessário que você deveria causar-se uma dor de cabeça todo dia e a cada minuto tentar entender. Uma única coisa muito simples basta: escutar tão bem quanto você possa. Ter uma espécie de vontade ou aspiração, aspiração. Ou nós poderíamos mesmo dizer desejar compreender.
Isto basta. Você faz uma pequena abertura em sua consciência para deixar a coisa entrar. E sua aspiração faz esta abertura, uma pequena fenda dentro, pequeno buraco, algures, naquilo que é fechado. E então a coisa entra. Esta coisa trabalhará e ela construirá em seu cérebro os elementos necessários para se expressarem. Você não precisa mais pensar sobre o assunto. Você tenta entender qualquer outra coisa. Você trabalha, estuda, reflete, pensa sobre todos os tipos de coisas. E depois de alguns poucos meses, ou talvez um ano, talvez menos, talvez mais, você então abre um determinado livro outra vez e lê a mesma frase. E ela parece a você tão clara como cristal. Simplesmente porque o que foi necessário para compreender foi construído em seu cérebro. Ora, essencial, desculpe. Sim. Ou sim. Ela bem colocou o problema. Com os pais, as crianças raramente se tornam inteligentes. Com o professor tem alguma esperança ainda. Porque a coisa deveria começar no lar, não? No berço. O treino da inteligência da criança. Feito pelos pais, é óbvio. Seria o mais necessário. Mas, deixa eu voltar aqui. O que é necessário, então, se este volume de intensidade de consciência fosse esse livro aqui, em sua totalidade, então ele vem para mim, se coloca, vamos dizer, já que ele fala em cérebro, aqui, e pressiona, 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 mas eu não faço nenhuma abertura, então passou para lá, não? Isso não é duro como um livro, mas é moldável, não é? É maleável, não? Então vai aqui, não vai ficar eternamente assim, não? Já teria aqui na minha frente uma barragem enorme, não? Andando aqui com chifres assim de 10.000 quilômetros, as coisas todas que não compreendi, ficam todas aqui na frente. Não, vêm, tentam e passam. Assim, houver uma pequena abertura, a coisa se adapta, ela entra. Isso basta, diz ela. Isso basta. Mas esta abertura não é automática, aí está a coisa. Não é automática. Ela é feita pela aspiração, pelo querer. Se não quero compreender, se eu digo, não tem jeito, ou não me interessa, ou é ocioso, ou não vale a pena, ou para que isso? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Nem precisa falar para esta pessoa. Não precisa. Então, interessante, eu me lembrei dessa história maravilhosa. É de um jornal, não sei, o Jornal do Rio, que uma pessoa me mandou uma semente de lótus uma vez, uma pessoa do Rio, e mandou juntamente este artigo. Então o artigo é o seguinte: em 1920, um botânico japonês, por nome Ishiro Oga, descobriu no leito seco de um lago da Manchúria um punhado de sementes de lótus. Segundo a opinião dos peritos de 3 continentes, América, Europa, Ásia,
a idade dessas sementes remonta a uns 50.000 anos antes de nossa era. Não são 5.000. Quando contei a história de memória, eu sempre disse, olha, acho que são 5.000. Não sei se estou enganado, talvez sejam só 3.000, mas me pareceu até 5.000, que a minha cabeça nem queria admitir 50.000. Mas aqui está escrito que são 50.000 mesmo. Então, 50.000 anos antes de nossa era. Duas dessas sementes foram, em 1950, acrescentando-se aos 50.000 anos, mais 30 anos, né? remetidas aos Estados Unidos, onde vieram parar nos jardins aquáticos de Kenilworth, Distrito Federal de Washington, sendo devidamente tratadas pelo insigne patologista botânico Dr. Horace V. Wester. Sendo que as sementes possuem um invólucro externo duríssimo, semelhante ao nosso coco e à nossa ignorância, que as protege contra qualquer influência exterior. O Dr. Wester limou cuidadosamente uma das faces de lótus, a fim de lhes facilitar a penetração da umidade. Então ele diz, olha, se tem vida nessas sementes, 50.000 anos no deserto, 50.000 anos troca de frio bárbaro de noite, calor impensável durante o dia, na areia seca, é praticamente impossível, olha o nosso tema, que haja ainda vida nisto. Mas se houvesse, impossível que a vida, algo tão delicado, possa rachar esta cascadura. Vamos fazer uma fendinha. Vamos rachar um pouco, vamos lixar um pouco. Assim, preparadas para a germinação, caso fossem vivas, Deus queira que seja, colocou as sementes, é óbvio. Colocou-as dentro de 2 potes com terra e submergiu-as nas águas de um viveiro interno dos jardins aquáticos, porque era inverno, fevereiro de 1951. Quer dizer, fevereiro de 1986, que é depois da manhã, não? Em julho do mesmo ano, quer dizer, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses depois de terem dormido 50.000 anos, ou depois de 5 meses apenas, quando era pleno verão nos Estados Unidos, 2 das sementes assim acondicionadas foram transferidas para um aquário ao ar livre, onde dentro de poucos dias começaram a germinar. Com imensa estupefação do mundo profissional da América, Europa e Ásia. Calculava o Dr. Wester, os doutores têm maus cálculos, que as 2 lotos fossem florescer dentro de 3 anos. Mas o fato é que a primeira desabrochou em 30 de junho de 1952, menos de 1 ano depois de germinadas, ostentando 16 imaculadas pétalas de uma alvura
ligeiramente rosada. Interessante, o lótus é símbolo da consciência divina. Medindo a flor cerca de 18 centímetros de diâmetro. A segunda, da mesma cor, abria suas maravilhosas pétalas no dia 7 de julho do mesmo ano, uma semana depois. Investigações geológicas demonstraram que o leito do referido lago foi drenado em consequência de um levantamento do solo proveniente de uma pressão interna da crosta terrestre durante a época pleistocênica, período terrestre que precede imediatamente a última época glacial de nosso planeta, abrangendo aproximadamente o tempo entre 5 milhões e 50 mil anos antes do tempo atual. Nesse tempo, quando as ditas sementes foram enterradas no limo do fundo do lago e mais tarde encravadas nas suas estratificações solidificadas, não havia ainda sobre a face da Terra espécime algum da raça humana em estado de intelectualização. É possível que as sementes de lótus tenham dormido o seu misterioso sono de vida potencial muito mais de 50 mil anos, o que faz adivinhar duração ilimitada da vida em estado de hibernação ou potencialidade, obrigando a nossa ciência a modificar em muitos pontos as suas teses e teorias tradicionais. Então vamos ver, se compararmos isto com a nossa consciência, o cérebro. Então, primeiro, rotina, convenção, padrão de pensamento coletivo, preconceito, superstição, limitação de recursos, de estímulos, criam essa casca dura da consciência, da mente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muitas pessoas, nós todos, em muitos de nossos pensamentos, estamos ainda na Idade Média. 1000 anos atrás. Estamos realmente. Não mudamos a ideia sobre muita coisa ainda. Não mudamos, não. Então, às vezes, sob um impacto mais forte, tem uma rachadura e alguma nova percepção desperta. Mas o que se necessário, justamente como ele diz, limar. E nosso limar não deveria ser feito por um cientista do lado de fora. Não, por favor. Mas nós, os limeiros, os limadores de nossa própria consciência, quer dizer, nós querendo, nós aspirando, nós ansiosos por saber, por crescer em consciência. Isto é a nossa maneira de abrir um buraco, uma fenda, uma fendinha. Nós querendo ouvir, querendo entender realmente. Esta é a intensidade, este é o poder, unicamente. Mas teria que ser algo mais profundo. Nós vamos querer entender mentalmente, uma curiosidade intelectual. Ela é ótima, mas não leva muito longe, não. Até nos dá uma arrogância. Sabemos muitas coisas. Eu sei, outros não sabem, mas eu sei. Então, fortalece o egoísmo e barra a consciência. Pelo contrário. É um querer saber mais profundamente. Realmente um ansiar
dentro. Por estar tão escuro, tão fechado, tão trancado em relação à luz, à amplitude, à imensidão das coisas. E ninguém, nem a Lourdes, pode dizer em momento algum, mesmo se ele não tivesse a idade dela, mas mais idade, 88, 93, que não vale mais a pena, que não tem mais jeito. Se a vida aqui dormiu 50 mil anos e foi capaz depois, dentro de menos de um ano, se avivar e depois teve o potencial pleno de desabrochar rapidamente e mostrar esta flor maravilhosa, então, se uma planta consegue isto, algo tão menos evoluído em termos de graus de evolução, que nós, ninguém pode dizer nunca que ele não pode entender ou compreender. Ele só pode dizer, eu não quero entender. Tudo bem, então fique dormindo. Fique. Ninguém vai perturbar o sono. Se você não quer, tudo bem. Mas se você quisesse, você poderia começar a abertura. A qualquer momento. E abertura quer dizer ser necessário não só para coisas que nós não sabemos ainda, mas para o indispensável crescimento, ampliação, intensificação, aprofundamento nas coisas que já são de nossa posse. Se hoje eu vejo uma coisa do mesmo jeito como a vi ontem, significa que já morri, já atrofiei nesta parte da minha consciência. Eu deveria, na verdade, como ele falou, a cada momento fazer o esforço de ver, compreender, avaliar, ser esta coisa diferentemente, cada vez mais alto, mais intenso, mais completo, mais corajoso, mais despojado, mais desapegado, etc, etc. A cada momento. Do resto, a minha consciência já se enterrou num deserto. Então, consequentemente, a mãe diz agora aqui, então nunca vem para mim dizendo, eu não presto para aquele sujeito, para essa disciplina, este assunto. Eu nunca compreenderei filosofia. Eu nunca serei capaz de fazer matemática. Ou é ignorância, é mera ignorância. Não há nada que você não possa compreender se você dá a seu cérebro o tempo de se ampliar e se aperfeiçoar. E você pode passar de uma construção mental a outra. Isso corresponde a estudos, de um assunto para outro. E cada assunto de estudo significa uma linguagem. Então, de uma linguagem para outra. E construir uma coisa após outra dentro de você. E conter tudo isto e muito mais ainda, bem harmoniosamente. Se você fizer isto com cuidado e se você tomar tempo para isto. Agora é interessante, porque a cada uma destas ramificações de conhecimento corresponde
uma formação interior. Uma formação interior. E você pode multiplicar estas formações indefinidamente, se você tomar o tempo e o cuidado necessários. Então a questão não é só cerebral, seria muito primitivo também. Mas a questão é interior, uma formação interior, uma sequência interior, um complexo interior, uma composição interior. Então, por exemplo, se eu faço agora aqui. Vamos dizer, eu no momento não quis gravar mentalmente, nem estava capaz porque estava preocupado com o que fazer, que ia sair. Mas sou capaz de fazer a mesma coisa, identicamente. Isso gravou dentro. Se você me pergunta daqui a 3 meses, caso esteja equilibrado, eu farei imediatamente para você a mesma coisa. Foi um registro dentro. E vamos dizer, a minha mente, em caso agora de movimento, é acostumada. A minha mente já está muito treinada para, em relação ao movimento, registrar e ler as gravações interiores. Isso, como eu faço assim, muitos desenhos, isso com muita intensidade todo dia, então isso já é um treino automático. Funciona. Mas assim ele diz, cada coisa que penetra, que você percebe realmente, ela se grava dentro. Não só se grava. Como falamos hoje de manhã, a areia, a vibração de um som na areia, não sei o som, vamos dizer. E tivesse o som ampliado, a areia aqui, a areia começaria a se mexer e no final se arrumaria de uma certa maneira. Se eu faria a mesma areia faria uma outra formação. E são experiências científicas. Cada um pode fazer isso. É das condições físicas preparadas, é comprovar isto. Olha, se a areia, matéria morta, grava um som, uma energia, uma vibração, quanto mais o nosso interior, um estofo tão rico, tão potente, tão inimaginavelmente, infinitamente capaz de tudo, sabedor de tudo. Então isso é importante, não? Quer dizer, nesse momento que você ouve, capta, não capta mentalmente, mas que a coisa penetra, toca, aconteceu já está aqui. Você não pode mais tirar nunca isto. Entrou, está aí. Agradável, não agradável, tanto faz. Grande, pequeno, tanto faz. Belo, feio, tanto faz. Sua opinião não vale nada sobre isto. Aí é uma coisa exterior, você achar assim ou assim. A coisa é a coisa, ela está dentro. Por isso também quantas coisas que ainda depois de decênios de terem sido vividas, elas ainda nos incomodam. Porque o registro foi feito e a consciência não aprovou. Externa. A moral não aprovou. A gente não encontrou ainda a explicação por que a gente fez isso assim. Não encontrou ainda o centro em si que explica tudo, ou abarca tudo. A coisa está aí, ela sempre de novo vem, se apresenta. Foi uma formação interior
que foi feita. Inapagável, mas transformável, se você tiver a consciência certa um dia. Eu acho que é diferente. Eu penso que essa formação interior já talvez ocorreria, se ela fosse mais precisa, nas regiões correspondentes à realização exterior. Ou vamos dizer, a dimensão, não sei se é só exterior, mas ocuparia em nós, vamos dizer, o grau, o espaço devido ao aproveitamento, à vivência, à possibilidade que há em nós para isto, segundo o nosso plano de construção. Vamos dizer, um cantor, para ele qualquer experiência, se ele fosse cantor de verdade, nasceu com isto, o destino dele está em cantar, no cantar. Para ele, qualquer experiência de som, por mais distante que seja a nosso ouvido, por mais antiestética, por mais insignificante, mais horrenda que seja, para ele é um registro forte, que terá sua repercussão um dia. Um dia, num canto determinado, num momento determinado, ele soltará aquela formação em seu canto, com certeza. Nada perdido, nada. E tudo próximo ao canto, ao som, será registrado com semelhante intensidade. Ora, vamos dizer, um cálculo matemático complicadíssimo, ou um assunto de física atomar, ou, não sei, algum problema de urbanismo, como solucionar uma questão de esgotos, uma questão assim, ele pode até compreender, se ele for inteligente mentalmente, mas possivelmente não fará uma gravação, vamos dizer, na primeira região de seu ser. Ora, Einstein, pelo contrário, tudo o que na vida dele tivesse chegado como criança já, em relação a algum dado de mente científica, escrupulosamente analítica, matemática, deve ter feito um suco profundo na camada dele, inteiramente. Não compreendeu como criança, mas preparou ele para toda a tarefa dele. Então eu acho que cada um de nós teria como que outras regiões, dimensões na frente. Depende do ser. Quanto mais complexo, no fim até um cantor poderia aproveitar um cálculo de esgoto. De alguma maneira compreender alguma coisa do som até. Mas a gente teria que ter um ser bastante amplo, uma consciência muito evoluída, em termos de complexidade. Acho, né? Então não será o subliminal que registra como que automaticamente cada coisa, mas haverá a formação inteira, assim, uma formação. A palavra já diz, não é só registro. Esta formação só poderia ser feita pelas energias específicas deste ser. Ora, isso é interessante, como eu disse. Então você vai de um conhecimento para outro. Cada conhecimento, cada ramificação de conhecimento significa outra linguagem. Matemática é uma linguagem. Poesia é outra linguagem. Crítica de poesia é outra linguagem. Música, outra linguagem. Escultura, outra linguagem. Cálculo de pontes, outra linguagem. Pescaria,
outra linguagem. Então, se você está presa só à linguagem do yoga, ou só à linguagem do intelectual de arte, então você está preso. Tudo. Só tem uma linguagem. Fora dela, não entende nada, não fala. E nada fala para você. Então, quanto mais complexamente formado, quanto mais complexamente adquiriu formações interiores, tanto mais linguagens serão a seu dispor para compreender e falar. Aí o fenômeno relatado assim de vários grandes personagens espiritualistas. Quando falaram para 1000 pessoas, vamos dizer, em inglês, aqueles que só sabiam francês e alemão e chinês, entenderam sobre os tópicos. Porque na linguagem, no idioma que tinha que usar, ele não pode, a nossa língua física e aparelho vocal físico, é óbvio que só podem produzir um idioma, impossível ser dois ao mesmo tempo. Mas dentro deste, segundo a complexidade de sua consciência, consoaram todas as outras línguas. Assim, quem penetrou até esta profundidade da comunicação da palavra, vamos dizer, falada verdadeiramente, na verdade, e quem ouviu com esta aspiração, ouviu na verdade, ele entendeu. Vamos dizer, se sabe de mestres, de grandes mestres, eles não precisam, como instrutores de primeiro grau, eles precisam fazer grandes conferências, palestras, explicar as coisas e discutir as coisas. E o mestre talvez só olha para você e de repente vai assim, não, e faz, aqui filho, ou diz, você já viu? E outro compreende. Em aquele momento talvez tenha a mais profunda experiência de conhecimento. Porque no gesto, na palavra do mestre, consoa todo o ser dele, toda a sabedoria, toda a profundidade de conhecimento. E não precisa mais, como que eu diria, desmastigar isto em 1000 palavrinhas, cada uma acessível para uma mente comum. Não precisa. Ela, com a palavra simples, uma palavra de essência, é uma semente potente, sem cascadura, mas de carne viva. Então, quem tiver alguma sensibilidade, ela brotará imediatamente. Então ela diz, e nós podemos talvez terminar com isso, eu não acredito absolutamente em limites que não possam ser transigidos, em limites intransigíveis. Não acredito absolutamente. E segundo tudo que foi dito aqui, é real. Mas, diz ela, eu também vejo claramente as formações mentais das pessoas e também um certo tipo de preguiça, aí está o ponto, em face do esforço necessário. Esta preguiça e estes limites
são como doenças, mas são doenças curáveis. A não ser que você tenha realmente uma estrutura cerebral defeituosa e que alguma coisa falte. Se alguma coisa foi, entre aspas, esquecida quando você foi formado fisicamente, então é mais difícil. É muito mais difícil, mas não é impossível. Então, por exemplo, Helen Keller, para nós, olha, a maioria de nós seria, em sua consciência, acordado talvez só 1/10 de sua capacidade atual, ou menos, se ele não visse e ouvisse. Eu garanto, talvez menos do que isso. Talvez só 1/3 mesmo. Ela não viu, não ouviu. Assim também incapaz de falar, de se comunicar. E com uma luz de consciência, uma intensidade que ultrapassa em longe as nossas. Por esta querer nela, não? Por esta, eu diria, este painel nela, esta tela viva de substância interior que recebeu as formações diretamente, ou que recebeu diretamente e foi produzindo poderosamente formações que possibilitaram a ela esta compreensão, esta vastidão de consciência, esta precisão de consciência, esta amplitude de ser. Então, o ponto está aqui. Ora, em quem falta realmente, diz ela, é mais difícil, mas impossível não é. Mas se você é uma pessoa normal, bem, posto que você faça o esforço e conheça o método, sua capacidade de crescimento é praticamente ilimitada. Então, último parágrafo, poucas linhas. Há a ideia que cada um de nós pertença a um certo tipo, que, por exemplo, o pinheiro jamais se tornará o cipreste e o palmeiro nunca se tornará o trigo. É óbvio, mas isso é algo, alguma outra coisa. Significa que a verdade de seu ser não é a verdade de seu vizinho. Ou, desculpe, não é verdade da verdade de seu vizinho. Que cada um de nós tem uma verdade sua, individual, introcável, característica. E significa, aparentemente, uma limitação. Mas, na verdade, é só uma segurança. Então, na verdade de seu ser, de acordo com sua própria formação, seu progresso é praticamente ilimitado. Ele é limitado apenas por sua própria convicção de que ele é limitado e por sua ignorância do verdadeiro processo. De outro modo, não há nada que não se possa realizar, se a pessoa souber como realizá-la. Então, o fato de cada um de nós viver numa época determinada, com contemporâneos determinados, nascer numa determinada família, receber um certo tipo de educação, então isso primeiramente limita muito. E ao mesmo tempo há realmente, vamos dizer,
talvez não em termos individuais somente, mas em termos de época mesmo, de história, de evolução, de fase de evolução, coisas que estão como que fora da escolha pessoal de alguém, individual. É coisas que têm que ser como que vividas, realizadas na época. Pensa em Cristo, por exemplo. Então, ele tinha a missão, nasceu, veio, viveu para dar, não só a palavra, mas a vibração, o hálito, a energia do amor, da luz, da plenitude, da harmonia. O intento dele não era, quando começou e foi realizando, ele chegar à cruz, à crucificação, ao abandono total e à incompreensão por todo mundo. Isso não era o objetivo dele. Óbvio que não. Seria assim, cético. Não. Ele nasceu com esse objetivo de poder morrer abandonado por todo mundo, torturado, massacrado na cruz. Seria absurdo, totalmente. Mas ele veio numa época não pronta para recebê-lo. Não pronta para corresponder a ele adequadamente. Mas as consciências de tal modo receberam a mensagem, o estímulo, a energia, que se revoltaram contra o portador desta mensagem. Diziam, não, nós não vamos mudar, mas ele não vai viver. Não, ele é o testemunho vivo, em carne viva, de nossa incapacidade, nossa má vontade, de nossa ignorância, de nosso não querer mudar. Ele vai morrer a morte mais miserável que temos, que damos só aos criminosos. Ele vai ser crucificado. Foi isso que foi oferecido a ele. Mas isso não é óbvio. A missão dele não era fazer da humanidade um bando de gente pueris reagindo desse jeito, imaturamente, brutalmente, de evocar neles a brutalidade. Isso não era a missão dele. Mas evocar uma outra coisa. Mas vamos dizer, ele não podia fazer outra coisa. Ele foi até onde podia ir. E foi total. Foi total até a morte. É a melhor coisa que a gente pode dar. Mas a realização seria uma outra. A realização seria realmente nós realizarmos entre nós, vivencialmente, a unidade, a harmonia, a mútua. Bom, tantas palavras bonitas, não é? Que a gente não vive ainda, nem hoje. Então, como que cada época ofereceria a cada um de nós, cada alma, cada ser, cada consciência que tem uma missão, um panorama determinado, limitante demais, dentro do qual ele tem como que provar a sua pureza, a sua totalidade, a sua verdade, a adesão à sua verdade. Se tudo correspondesse, essa verdade não precisaria mais encontrar limites. Então, nesse sentido, há impossibilidades. Para ele foi impossível, mesmo ele sendo divino, transformar a humanidade. Até hoje, ele não foi transformado. Então, nesse sentido, temos que reconhecer limitações. E, nesse sentido,
temporárias impossibilidades em relação a uma certa ação, a um certo movimento, a uma certa pessoa, etc. Nós vamos assim, a gente se reúne aqui agora, então certamente em continuação, embora não na palavra literal, no sentido literal, mas da obra de Cristo. Óbvio. Óbvio. O que nós fazemos aqui, eu digo, minha confissão não é cristã. E para mim a própria religião cristã é limitante demais para a minha consciência, meu ser. Mas, no entanto, eu digo, em essência, e na verdade, todos, não só ele, qualquer um dos grandes seres que veio antes dele ou depois dele ainda, é tudo um único trabalho que todos realizam, que tentam despertar na humanidade consciência, vontade para a harmonia, a visão daquilo que deve ser feito, vivido, etc. É óbvio. Não, todos se unem nesse esforço.